Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16. Mesmo sentados, mas em reverência, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos repetir todos? Vamos acompanhar aqui nos slides. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Pergunta ao seu irmão que está do seu lado: você está preparado? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir nesta noite a tua graça, a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos guiar na iluminação do teu Espírito Santo, nos trazendo clareza na exposição da tua palavra. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, estou com a incumbência nessa noite de encerrar o Congresso Cânones, essa segunda edição, que para mim é com muito prazer e com muita alegria de poder hoje estar pregando. Porque há um ano atrás eu estava com essa incumbência e não pude, mas para a glória de Deus, hoje estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Estou muito feliz em poder estar compartilhando com os irmãos esse exercício da palavra e esse congresso. Tivemos a oportunidade de ouvir até agora 6 pregadores, onde caminhamos de um relato histórico, definindo algumas concepções da reforma e das sola escrituras. Caminhamos também sobre o entendimento do Espírito Santo, nos guiando na revelação escrita. Caminhamos também sobre a ideia desta escritura, sobre os desafios que esse mundo pós-moderno traz para nós. Ouvimos aqui um pouco sobre o relativismo, ouvimos um pouco aqui sobre o pragmatismo. Também caminhamos sobre a ideia do culto e as escrituras, hoje pela manhã. E também caminhamos hoje ouvindo o entendimento das escrituras para a glória de Deus. Hoje nós temos o desafio de encerrar com o entendimento do sola escrituras e o desafio ou o exercício missionário. E eu queria caminhar sobre missões dentro dessa perspectiva, não apenas de uma missão ou de uma obra missionária fora. Nós temos uma carga religiosa onde trazemos para as nossas igrejas que o exercício missionário é apenas sair da sua igreja e ir para fora. Até mesmo um pouco próximo, como por exemplo o exercício do Promib, como nós fazemos aqui, e saímos com um grupo da nossa igreja, vamos para uma cidade próxima e ali ficamos 10 dias. Isso é um exercício missionário, sim. Mas também há muitas conotações, como por exemplo a ideia de sairmos daqui e irmos para países fora. Eu queria não caminhar sobre o exercício fora da igreja,
eu queria hoje caminhar no exercício missionário, em uma vocação missionária interna, em que todo crente é missionário. E se todo crente é missionário, precisamos estar preparados para esta obra. A pergunta é: eu e você estamos preparados para a obra missionária? Ou estamos como, por exemplo, a maioria dos crentes dizem, isso é uma responsabilidade de poucos. Só aqueles que vão. Eu queria, na verdade, irmãos, caminhar por essa perspectiva da igreja missional, onde tudo o que fazemos, tudo o que realizamos, tem uma conotação missional. A partir de, por exemplo, este congresso. Parece que esse congresso tem apenas uma conotação teológica, onde apenas edificamos e aperfeiçoamos o povo a entender os solas, a entender a canonicidade, a entender qualquer outro aspecto da teologia. E aí temos a ideia de que teologia é também para poucos, onde o nosso desafio com o congresso é dizer que teologia não é para poucos, teologia é para todos. Todos nós somos teólogos. Quando você começa a definir Deus, quando você começa a dizer, eu conheço Deus, quem é Deus, você já está partindo do pressuposto de que isso é uma teologia. Quando você define Deus, quando você começa a entender e a ler as Escrituras, você está fazendo teologia. O que nós precisamos entender é que existem teologias e teologias. Precisamos caminhar por teologias corretas. Quando eu olho para esse texto, da qual nós acabamos de ler, nós vamos entender que as Escrituras, como nós ouvimos aqui fortemente, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que a Escritura, ela tem, na verdade, um grande peso. E como a Escritura é inspirada e útil para ensino, correção, repreensão e para a educação, nós entendemos que todo servo de Deus, todo cristão, ele precisa compreender as Escrituras. Nós vamos entender, por exemplo, que essa ideia ela é ensinada nas Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz, desejai ardentemente como genuíno leite espiritual. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela precisa ser inculcada, como diz no Antigo Testamento, inculcarás essa ideia de que precisa ser insistido, colocado na nossa cabeça, ela precisa ser luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, ela é aquilo que nos guia em todos os nossos momentos, ela é a palavra de Deus e ela precisa ser a autoridade suprema em todas as nossas decisões. Não podemos, irmãos, partir do pressuposto do achismo. Não podemos partir do pressuposto do relativismo, onde eu digo, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. O que é certo para mim não pode ser certo para você. Essa ideia que tem agora assumido muitas igrejas, tem trazido conotações erradas e tem trazido, irmãos, teologias erradas, porque o achismo não é biblicismo. O achismo não tem a hermenêutica correta. E o achismo traz para nós uma vida de pecado. Porque nós queremos, por muitas vezes, trazer para nós aquilo que é mais fácil e não aquilo que a Bíblia realmente diz. Partindo desses pressupostos, eu preciso entender 3 coisas para a prática do exercício missional na igreja. Primeiro, a Bíblia, ela é a autoridade. Partindo desse pressuposto, eu vou entender que a Bíblia ela tem uma mensagem central. Ela tem uma mensagem central para todos. Não podemos caminhar de forma diferente. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o homem foi criado, e como criado, ele pecou, e quando pecou, se tornou depravado, longe de Deus.
ele se tornou agora morto espiritualmente. Ele se tornou agora distante. O homem com o pecado criou um abismo entre ele e Deus. E quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, por causa da consequência de Adão sobre nossas vidas. E por causa do pecado, Deus cria um plano de salvação. Deus te ama de tal maneira, irmãos, que enviou o seu plano para nós. E esse plano está descrito desde o proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, quando ele diz que vai enviar um que vai pisar na serpente, que vai pisar na cabeça da serpente e que vai vencer. Essa promessa, desde Gênesis, é repetida ao longo do Antigo Testamento, e todas as coisas apontam para o Cristo, e Cristo é exatamente a mensagem central do Evangelho. E quando ele vem na plenitude dos tempos, ele começa agora a inaugurar o seu reino. E o seu reino, ele não tem mais agora fronteiras, como os judeus pensavam. Ele é pregado para todo homem, para toda raça, para toda tribo, para toda língua. E isso aponta para o que o Apocalipse diz, onde todas essas pessoas, independente de região geográfica, de raça, de tribo, estarão reunidas diante do trono e do Cordeiro e irão exaltar ao Senhor Todo-Poderoso. Conjuntamente a essa mensagem central na Bíblia, coloca-nos agora o entendimento dessa mensagem como Cristo, o centro dessa mensagem. E quando nós somos alcançados por essa mensagem, nós respondemos sim para ela. Nós somos aceitos por Deus. Nós não aceitamos Deus. Ele que nos escolhe. Quando Ele nos escolhe, Ele nos dá vida. E quando Ele nos dá vida, nós agora assumimos a nossa vida cristã pela graça. E quando nós assumimos essa vida cristã, nós precisamos agora ser equipados. Equipados com essa mensagem, equipados com essa teologia, crendo nesse solas, onde Cristo é o nosso único mediador, onde pela fé, somente pela fé no Cristo, nós temos a vida eterna, onde apenas as Escrituras nos traz esse entendimento, onde nós iremos encontrar o conhecimento que temos de Deus, onde só pela graça, não pelas nossas obras, é que nós encontramos essa ação de Deus em nossas vidas. Todos estes solas no caminho da soteriologia, da ideia da salvação, nos traz que nós temos agora inúmeras responsabilidades. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos: Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar quieto. Deus não te chamou apenas para você vir à igreja de domingo a domingo. Não. Deus não te chamou apenas para ficar participando do culto. Não. Como diz o texto, e eu queria agora olhar para esse texto, o verso 17 que diz: a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos com esta responsabilidade de que Deus nos escolheu, de que pela graça fomos alcançados, de que pela fé que Ele gerou em nós e pelas Escrituras nós conhecemos a sua verdade, adquirido todas essas ferramentas em nossa vida, nós temos agora a ideia de que estamos preparados para fazer, para o serviço. E é exatamente isso que eu gostaria de trazer à sua mente, à sua memória. Eu e você somos uma igreja missional. Eu e você somos uma igreja que estamos sendo preparados para pregar o Evangelho do Senhor em todos os lugares. Eu e você precisamos entender que estamos sendo capacitados pelo Espírito, por meio das Escrituras, ao passo que entendemos cada vez mais Deus, que entendemos cada vez mais as Escrituras,
nós temos a responsabilidade de proclamá-lo cada vez mais, com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso testemunho. Aonde nós estamos inseridos, Deus nos chamou para fazer, para sermos servos. E aí eu chamo a sua atenção para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que escreve exatamente essa carta, ele tem esse entendimento de serviço. O apóstolo Paulo, irmãos, vive em uma sociedade em que ele, como judeu e especialmente fariseu, estava sendo cobrado pelos seus títulos. Estava agora sendo julgado porque estava pregando o evangelho da graça. E ele olha para aqueles homens que estavam julgando ele, na sua carta de Filipenses, ele diz: olha, se eu tinha motivos para me gloriar, eu digo para vocês que eu tenho. Diante do que vocês têm, eu sou fariseu, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou circuncidado ao 8º dia. Ele começa a dizer aquilo que é importante para aqueles homens. Mas eu quero dizer para vocês que todas essas coisas eu coloco como refúgio, como algo que é desconsiderado, como algo que é jogado no lixo, porque mais importante para mim é o conhecimento de Deus na minha vida e levar esse conhecimento aos outros. É essa ideia do serviço que ele inicia todas as suas cartas dizendo: eu sou servo. E na ideia do apóstolo Paulo, ser servo é ser escravo. E a conotação de escravo para o apóstolo Paulo, irmãos, é exatamente a palavra dolos, que traz a ideia de ser escravo de orelha furada, aquele que conquista a sua liberdade, mas continua trabalhando para o seu Senhor por amor a Ele. Nós somos libertos da escravidão do pecado por causa do sacrifício de Cristo, mas por causa do nosso amor a Cristo, nós furamos a nossa orelha e dizemos: continuamos sendo escravos e vou fazer o teu trabalho, porque assim eu te amo em Jesus. Por isso, irmãos, não cabe em nossa vida cristã a ideia de que somos melhores e, como melhores, só apenas servimos a Deus no culto de domingo. Não. Eu e você fomos chamados para conhecer as Escrituras, para aprender dela. Por isso eu quero dizer para você que aprender dela exige de você e da liderança. Exige da liderança uma liderança que estuda as Escrituras, exige da liderança uma pessoa que venha estar pregando a palavra de forma correta e coerente, e exige de você a necessidade de se cobrar e em querer estudar. Hoje nós estávamos conversando aqui na mesa redonda com o pastor Inácio e o pastor Givaldo, e eu fiz uma pergunta a eles: qual é o motivo desse analfabetismo bíblico em nossas igrejas? E bendito pelos dois, nós temos uma cultura onde as pessoas não costumam ler, não gostam de ler. E se as pessoas não gostam de ler, também não gostam de ler as Escrituras. Isso é claro, isso é muito fácil. Nosso Nordeste é um Nordeste em um povo que não gosta de ler. Mas eu quero incentivar você a ler as Escrituras, não apenas de uma forma teológica, mas também de uma forma devocional. Parar para ler as Escrituras, lê-la devocionalmente, como diz o salmista: você deve ler a palavra de Deus de dia e de noite. Sabe o que é que acontece conosco, irmãos? Nós não lemos. Passamos a semana toda, não lemos as Escrituras. Aí não vemos para a escola bíblica, passamos o dia todo assistindo televisão, ou jogando, ou conversando pelo WhatsApp, e queremos que o culto seja o melhor culto possível, e que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Espera aí, meu irmão, por que você não leu as Escrituras? Ela é tua regra de fé. Se você diz isso, se você proclama isso, se você vive isso, por que você não está lendo as Escrituras? Então essa responsabilidade, irmãos, como a igreja missional, como a igreja que proclama as Escrituras, precisamos assumir essa responsabilidade. Quando conhecemos, precisamos conhecê-la mais, precisamos conhecê-la mais ainda, e ainda mais um pouco. Não podemos parar de estudá-la.
Não podemos parar de ler as Escrituras, porque ela é alimento para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa história. Alimentados dessas Escrituras, agora nós vamos ter uma vida que serve. Deus te chamou para servir. Deus não te chamou para ser servido, irmãos. Só que nós temos também uma cultura, fora a cultura de não ler, nós temos agora a cultura do venha ao nosso reino. Ao vosso nada. Nós fomos ensinados apenas a receber. Eu e você, irmãos, na nossa cultura nordestina, nós fomos ensinados a querer apenas a receber. Só venha a nós. Quanto mais, melhor. Dar, não. Dar é uma coisa, irmãos, muito difícil. Dar é uma coisa, irmãos, extremamente difícil. Dar o seu tempo para pintar, dar o seu tempo para servir, dar o seu tempo para ler, dar o seu tempo para ajudar. Isso é uma coisa, irmãos, muito negativa para nós. Nós não fomos ensinados a exercer o serviço desde pequeno. Nós sempre somos ensinados a receber. E quando nós nos prontificamos a dar alguma coisa, nós já pensamos e diz, o que é que eu vou ganhar em troca? Mas eu quero dizer para você que você já ganhou tantas coisas. Sabe qual é a coisa que você mais ganhou? Foi aquilo que você jamais poderia comprar. Algo que nem o teu suor, nem o teu sangue, nem todos os teus bens, nem todos os teus recursos poderiam comprar a tua salvação. Somente Cristo te deu ela, na cruz do Calvário. Só isso, irmãos, norteado pelas Escrituras, nos faria sermos gratos para servir ao próximo, irmãos. Aí eu olho para a Bíblia, irmãos, e digo assim, olha, Jesus, ele diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. É exatamente a ideia de, irmãos, amar a Deus por meio do conhecimento das Escrituras e servir o próximo. É essa conotação relacional que nós precisamos ter. E isso, irmãos, não é nada mais, nada menos do que uma ação missional. Quando nós saímos dessas portas, ao olhar para o próximo, irmãos, ao olhar para aqueles que não conhecem a Cristo, ao olhar para o necessitado, e você, irmãos, ter a ideia de que você, como servo de Deus, tem para dar. Aí talvez você esteja pensando, pastor, eu não tenho dinheiro para dar. Está certo. Você não tem dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa que você tem. No livro de Atos, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam indo para a igreja orar. E na porta da igreja, tinha um homem aleijado, pedindo esmolas. E aí os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Isso é ação missional, irmãos. Isso é ir ao encontro do necessitado. Isso é promover o Evangelho. Isso é poder de Deus. Nós não podemos, irmãos, desassociar. Nós temos a ideia, irmãos, e somos influenciados apenas a receber. Mas eu quero dizer para você nesta noite, por meio das Escrituras, você já recebeu a grande e maior dádiva da tua vida. E Deus te ensina nesta noite e convida você a ser servo, a servir na igreja, a servir na comunidade, a servir no teu trabalho, a fazer mais do que você já faz. Porque Deus quer que você, irmãos, seja agente de transformação. Deus quer que você seja imagem e semelhança de Deus. Deus quer que você seja a representação do próprio Cristo onde você se encontra.
Por isso Ele te dá a autoridade de exercer poder, por meio da tua oração, por meio da tua vida. E em meio às circunstâncias, você vê a ação poderosa do Todo-Poderoso na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está preparado para essa ação de Deus na tua vida? Sabe por que nós não estamos preparados, irmãos? Porque nós não queremos ler. Porque nós não queremos estudar as Escrituras. E porque nós só queremos receber. E isso, irmãos, atrapalha a nossa vida missional. Só que Deus quer você habilitado para exercer a obra. E como é que Ele te habilita? Te dando poder por meio do Espírito Santo, gerando em você desejo de estudar as Escrituras para exercer a habilidade do conhecimento de Deus na sua vida, e quando você tiver as oportunidades de exercer a sua obra, às vezes, irmãos, sem falar, às vezes orando, às vezes dando. Mas o que importa, irmãos, é que você não é uma pessoa inútil. Diga ao teu irmão assim, olha, você não é inútil na obra de Deus. Você pode fazer e pode fazer muito. Você tem habilidades, você tem capacitações, você tem carisma. Até a pessoa que tem menos capacidade, irmãos, na igreja, a pessoa que não tem nada, essas pessoas talvez têm mais coisas a oferecer com a sua humildade, com o seu serviço, até mesmo, irmãos, cortando uma carne, cortando um tomate, servindo. Tudo isso, irmãos, é uma ação missional. E quando nós, irmãos, pensarmos em mais, não apenas dentro do nosso quadrado, e esse é um dos grandes erros da igreja, é pensar no nosso quadrado. Quando nós pensarmos além dessas portas, alcançarmos as comunidades, alcançarmos as pessoas que estão lá fora, porque Deus nos chamou, irmãos, para levar o evangelho a todos, e isso é a ação missional da igreja. Nós somos uma igreja, irmãos, chamadas para sermos capacitados nesse ambiente. Nesse ambiente em que você está agora, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo combatido com as tuas crenças, você está sendo exageradamente colocado no seu lugar, para que você possa entender que Deus quer te usar com os teus talentos, Deus quer te usar com as tuas capacitações, Deus quer te usar onde você está, e Deus quer te usar fora e aqui dentro. Sabe qual é o maior empecilho para a obra de Deus? É você mesmo. O maior empecilho para essa ação missionária da igreja não é os que estão lá fora, nem é a tua família. Não, é você mesmo. Sabe por que é você mesmo? Porque você não prioriza Deus. Quando começarmos a priorizar as Escrituras na minha vida, como um devocional, por exemplo, algo tão simples, ler lá. Todos os dias. Eu confesso, irmãos, eu cheguei no seminário, eu estava conversando isso com alguns irmãos da igreja, e a tia Vilsa, a diretora do seminário masculino, em saudosa memória, já faleceu. Ela me deu um esculacho. Eu cheguei lá naquele seminário, se achando o tal, né? O cara seminarista, primeiro ano, pensa que sabe muita coisa, está chegando lá e, agora eu vou abalar. Estou agora seminarista, estou estudando, estou tendo acesso a livros, meu irmão, uma coisa fascinante. E aí, já tinha lido a Bíblia toda, já tinha feito e, estava pregando. E aquela senhora de 60 anos, com uma história, irmãos, de vida cristã excepcional.
E eu cheguei perto dela e disse: tia Vilsa, por que essas Bíblias? Ela disse: meu filho, essas duas aqui é para dar. Eu disse: mas estava bem novinhas as Bíblias. Eu disse: por que a senhora vai dar essas Bíblias? Se eu estou aqui na fila para receber. Eu já tinha minha, já tinha outras. Estavam todas bonitinhas. Mas aí eu me atrevi para dizer que queria outra, né? Eu disse: não, para você não. Isso é para quem não tem a Bíblia. Porque eu fiz um propósito com Deus. Eu estou lendo a Bíblia, compro toda vez uma nova. Quando eu termino de lê-la, eu estou lendo. Eu estou dando a Bíblia. E aí eu fiz uns cálculos na minha cabeça. Eu disse: Jesus, eu estava me achando tão importante, porque eu li a Bíblia algumas vezes. Essa mulher já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Eu estou muito longe dela. Ela conhece mais Deus do que eu. Quem sou eu diante dessa mulher? Aí eu fico olhando para o reflexo da igreja, irmãos, e as pessoas têm a Bíblia, têm as Escrituras, e não leem. Por que não leem? Porque não querem. Porque colocam outras coisas. Colocam o sono, a preguiça, o trabalho, atividades, festividades. Todas estas coisas, irmãos, acima das Escrituras, acima do próprio culto, tudo nós colocamos em primeiro lugar e não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando, irmãos, a palavra de Deus nos incentiva a que Ele seja primeiro lugar em nossas vidas. Eu e você, irmãos, por muitas vezes somos a principal causa da ação missional. Por que você não vem varrer a igreja? Por que você não vem pintar a igreja? Por que eu e você não fazemos certas coisas? Por que eu e você não saímos para evangelizar? Por que eu e você não fazemos certas coisas? Porque nós queremos dormir. Simples. Porque achamos que já conhecemos e basta. Mas eu quero hoje encerrar esse congresso dizendo para você: Deus não te chamou só para trabalhar. Seu trabalho é importante. É. A sua ação no seu trabalho é importante. Lhe sustenta. Mas ele não é primeiro lugar na sua vida. Tem prioridades. Mas você não pode deixar de cultuar a Deus, nem de servi-lo, por causa do teu trabalho. Você não pode deixar de ter sua devocional, por causa do teu trabalho. Sabe por que você não pode? Porque o Deus que abriu a porta para você é o mesmo que fecha. E quem te sustenta de pé para trabalhar, é Deus. Quem te acorda, é Deus. Colocamos, irmãos, inúmeras coisas acima daquilo que é mais importante. Por isso, eu quero encerrar dizendo: as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, nos leva a conhecê-lo, abre o nosso entendimento, nos aperfeiçoa, não para vir ao culto todos os dias, não para vir ao culto de domingo a domingo, mas sim para criar em nós o desejo de conhecê-lo mais e, com esse desejo, sermos servos de Deus. E esse serviço ser servido em primeiro lugar aqui. Eu não vou enviar, irmãos, ninguém para o seminário sem que eu não veja você servindo aqui. Não vou colocar o meu nome autorizando você a ir passar 4 anos para um estudo específico, para uma ação pastoral ou não, mas de liderança, sem que você tenha o desejo de servir aqui primeiro. Você precisa servir aqui. Que adianta você sair daqui e servir lá fora se você não consegue alcançar nem evangelizar nem os próprios de casa? A ação começa aqui.
A ordem de Deus começa aqui. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É aqui que começa. Não é lá na África, nem na Ásia. Não, começa aqui e ao redor da tua casa e da igreja. Fico cá a mim pensar como nós, igreja missional, temos relevância diante dos nossos vizinhos. Qual é a relevância que você tem como servo de Deus dentro dos teus vizinhos? Será que ele te conhece como servo de Deus? Ou ele te conhece como aquele que bate na mulher? Ou ele te conhece como aquele que é ignorante dentro de casa? Como aquela mulher briguenta, rixosa, que chama palavrão? Eita, lá pode, aqui na igreja não, aqui é santo. Isso, irmãos, é testemunho. E eu tenho pregado aqui na igreja, irmãos, sobre o culto. E tenho dito, o culto, irmãos, não é apenas aqui. O culto é desde todos os momentos. O culto é o dia todo. Aqui é um ajuntamento solene para a proclamação daquilo que cremos, para a proclamação do Rei, do Cristo ressurreto, para proclamarmos Ele e dizermos que Ele tem plano na vida daqueles que estão aqui a ouvir. É aquela ação graciosa por meio dos sacramentos, da Santa Ceia, do batismo. Isso aqui é importante para cada um de nós. Mas, irmãos, precisamos colocar em mente de que Deus nos chamou para ser servos. E essa ação missional começa aqui na nossa igreja, com os nossos vizinhos e com os teus vizinhos. Só que eu estava conversando ontem com um membro da nossa igreja. Outro grande problema nosso, irmãos, é que nós queremos aparecer. Nós queremos ser destaques. E hoje, com o advento do Facebook, do Instagram, nós fazemos tudo para mostrarmos, sabe, a síndrome do narcisismo. Tudo. Vamos tirar uma foto para colocar onde? No Insta. Facebook. Para quê? Para que as pessoas olhem para você. Saiba onde você está, saiba onde você foi, saiba o que você está fazendo, tudo. Hoje o maior fofoqueiro quer saber da vida dos outros? Abra o Facebook. Ele vai dizer quem é, onde você está. Tem coisas, irmãos, que eu não preciso mais nem perguntar a ninguém, eu já vou certo. Quem foi que te revelou, pastor? Eu disse, não precisei, meu irmão. Você colocou exposto. Fotos sensuais. Olha aí, um crente de biquíni lá. Amizades inapropriadas, lugares inapropriados. Quem foi que revelou? O Espírito Santo, é sapatinho. Não, foi Jesus que me disse. Não, foi o Facebook mesmo. Foi lá o Instagram, na sua historinha, está lá, gravado. Não precisa ninguém me dizer, está lá, só você mesmo está me dizendo. Só que, irmãos, essa síndrome do narcisismo traz a ideia de que nós precisamos estar em destaque. E aí eu preciso estar aqui, pregando, eu preciso estar aqui, tocando, eu preciso estar na liderança, eu preciso ter um local de destaque, onde as pessoas me observem. Só que as pessoas querem ser observadas, mas não querem o ônus da responsabilidade. Porque quando eu assumo a responsabilidade de liderança, de estar em destaque aqui, eu preciso entender que a minha vida, independente de estar aqui ou não, de ser líder ou não, eu preciso dar testemunho de Deus em todos os lugares. As pessoas estão observando você, irmãos. Eu tenho o costume de dizer que existe sempre 2 olhos olhando para você. 2. Um te desejando cair. Isso é um crente. Isso não presta. Daqui a pouco vai ter uma queda. E o outro te avaliando, te admirando. Sempre onde nós estamos, vai ter essas 2 pessoas nos observando. Só que nós temos medo, não é nem de Deus. Nós só temos medo dos líderes. De alguém ver e dizer para o pastor. Só que, irmãos,
Eu não estou preocupado com o que eu vejo, porque se eu ver ou não, aquele que está mais interessado na tua vida está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você não se esconde de Deus. Você não se esconde, irmãos. Por isso aquilo que você está fazendo de errado, ou não, Deus está olhando. É por isso que eu e você precisamos, irmãos, servi-lo com gratidão, assim como o apóstolo Paulo, por amor. E aquilo que eu faço é para a glória dele. Independente se alguém vai achar ruim ou não, ou bom ou não, eu faço para ele, porque para ele, por ele, são todas as coisas. Tudo que eu faço, irmãos, é para a glória de Deus, e Ele me chamou para que eu possa conhecer as Escrituras, e conhecendo por meio das Escrituras, eu possa estar habilitado para toda boa obra. Deus não quer você parado. E esta obra começa aqui, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Que possamos, irmãos, querer conhecer mais a Deus, por meio das Escrituras, e conhecendo Ele, fazer